Bom dia, está começando mais um Saúde e Algo Mais, falando sobre o universo feminino. E cansaço, falta de energia, dificuldade de concentração. Muitas mulheres convivem com esses sintomas no dia a dia e acabam tratando isso como algo normal, parte da rotina, do trabalho, da sobrecarga. Mas será que esse cansaço é mesmo normal? Ou pode ser um sinal de que o corpo e até a mente estão pedindo atenção? Na vida moderna, em que tantas mulheres acumulam funções e responsabilidades, entender os limites do corpo e cuidar da saúde de forma integral se tornou essencial. Para conversar sobre esse tema, eu recebo a médica da família e especialista em saúde da mulher, doutora Ágata Meza. Seja muito bem-vinda, Ágata. Obrigada. Agatha, para a gente começar, o cansaço constante virou algo comum, com certeza, entre as mulheres, mas ele é normal? Não é porque é comum, porque ele é não é porque ele é comum que ele é saudável. Então, assim, é muito comum, muitas mulheres se sentem assim, porém a gente não pode normalizar isso. Muitas coisas são comuns. Hipertensão, ter pressão alta é comum, ter diabetes é comum, porém não é saudável, não é sustentável ao longo do tempo e causa um grande impacto no cotidiano da vida. E como que a gente pode diferenciar o cansaço do dia a dia como algo, como um sinal de alerta do corpo? O cansaço normal do dia a dia, ele melhora com descanso. É normal a gente se sentir cansado depois de um dia que exige um dia mais cansativo. Mas se esse cansaço, ele não melhora com descanso, com a pausa, aí sim ele tem algo de errado. A gente precisa investigar e entender o porquê. Principalmente quando esse cansaço, ele começa a impactar na qualidade de vida. Quando dá alteração de libido, de memória, de humor, quando você perde a vontade de fazer as coisas que te dão prazer, aí sim a gente precisa entender que isso deixa de ser um cansaço normal do dia a dia e precisa ser algo investigado para ser tratado. Quais as principais causas físicas desse cansaço anormal? O cansaço normal, normalmente ele vem com anemia, algumas disfunções de vitaminas, algumas disfunções hormonais, como tireoide, menopausa, perimenopausa, são as mais comuns das situações físicas. E como que o emocional influencia? Influencia totalmente. Uma pessoa estressada, quando a gente tem um estresse crônico, o nosso corpo ele libera alguns hormônios como se estivesse pronto para correr. A gente está sempre em estado de alerta. E isso deixa o corpo tenso, gasta muito mais energia do que quando nós estamos tranquilos. Então, uma mente cansada também influencia no corpo. A sobrecarga da mulher moderna pode contribuir para esse esgotamento? Totalmente. A mulher moderna, ela acumula várias funções, com a vida profissional, casa, esposa, sair com as amigas, tudo isso demanda energia física e mental. Então a gente está nessa constante preocupação do que fazer, antecipar a necessidade do outro, antecipar a necessidade de trabalho, tudo isso gera uma sobrecarga mental muito grande. E isso também deixa o corpo nesse estado de alerta, que deixa com muito mais gasto energético e acaba deixando todo mundo mais cansado. E existe um perfil mais comum de mulher que chega no consultório com esse tipo de queixa? Tem dois perfis bem claros. O primeiro deles é a mulher em torno de 25 a 45 anos, que está justamente nessa fase profissional mais ativa, onde ela precisa de muitas demandas, ela precisa dar conta de muita coisa e acaba se sentindo sobrecarregada. E também tem a fase da mulher um pouco mais velha, ali, após os 45 anos, que é quando está entrando na menopausa, na perimenopausa, que tem uma queda brusca dos hormônios femininos, que isso também pode gerar um cansaço mais intenso. E em que momento esse cansaço precisa ser mais investigado, ser investigado com mais atenção? O cansaço que não é normal, que a gente precisa investigar com atenção, é quando ele não melhora com descanso. Essa é a primeira coisa. Mesmo depois de um dia de descanso, de uma pausa, ainda assim a pessoa continua se sentindo cansada. E também quando ele atrapalha na vida da mulher. Tá? Então, quando ela não consegue mais praticar as atividades que ela fazia, quando ela se sente muito triste, quando isso impacta no relacionamento, na vida de casa, nas amizades, nas atividades do dia a dia. Ou seja, quando está tendo impacto na qualidade de vida. Se tem impacto na qualidade de vida,
algo tá desorganizado e a gente precisa entender o que é. E quais os sintomas associados a esse cansaço que acendem um sinal de alerta? Queda de produtividade no trabalho, queda de cabelo, alteração no padrão alimentar, queda na libido, irritabilidade, são alguns sintomas que são associados ao cansaço patológico. E quando a gente vai investigar, quais são os exames que nós precisamos solicitar? Exame, normalmente a gente começa pelo básico, assim, alterações, tem anemias, tem alterações de hormônio, tireoide, vitamina. Normalmente a gente começa, mas ele é muito individualizado, né? Depende do histórico de cada paciente, dos hábitos de vida, de como ela se mantém. Cada pessoa é um mundo inteiro, então depende muito de cada pessoa. E quais são os hormônios mais associados ao cansaço? As vitaminas, os hormônios da tireoide, eles são muito associados ao cansaço, mas também os hormônios femininos como um todo. Quando eles estão desorganizados ali, quando está em alguma alteração patológica, como síndrome do ovário policístico, perimenopausa, isso tudo impacta na atividade de vida e na vitalidade, então assim, gerando uma fadiga maior. Hoje em dia, a tireoide vem sendo muito investigada, né? Além disso, você disse um pouco da perimenopausa e tudo mais. É essencial que a gente dose os hormônios nesse período do climatério ou é mais um diagnóstico clínico? Tem os dois, assim, depende da paciente. Às vezes, a gente sempre dosa para ter noção se aquilo de fato é orgânico ou se é alguma coisa mais da saúde mental. A gente sempre precisa fazer, porque esse cansaço ele é um sintoma, ele não é um diagnóstico, ele não é o cansaço em si não é uma doença, ele é o sintoma de alguma coisa que está em desordem. Então, pode ser físico, pode ser mental. Quando a gente pede os exames laboratoriais, ou a gente confirma ou a gente afasta essas hipóteses diagnósticas para conseguir chegar no melhor caminho. Um não exclui o outro, Não. né? No próximo bloco, a gente volta para falar um pouco mais sobre o cansaço e quando ele deixa de ser algo passageiro e precisa ser investigado. Não sai daí. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor,
oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje falando um pouco sobre cansaço dentro do público feminino com a doutora Agatha Meza. Doutora, você acredita que a alimentação faz diferença nesse sintoma e na qualidade de vida da mulher? Com certeza, isso é a base, né? Alimentação, atividade física são a base. A gente precisa de uma boa alimentação para se manter ativo. Tanto que quando a gente vai investigar um dos motivos do cansaço, a gente faz a investigação de perfil de ferro, anemia, que são coisas que a gente investiga dentro da alimentação. E também atividade física, né? É essencial. Nosso corpo, ele precisa do combustível, mas a atividade física, ela libera alguns hormônios que fazem o corpo se sentir melhor. Então, é o hormônio do prazer, que deixa a pessoa com uma sensação melhor, mas também ajuda, por exemplo, melhorando a qualidade de sono, que também faz parte indispensável da sensação de cansaço, né? Da melhor qualidade de vida. Essas dietas restritivas hoje, que são amplamente difundidas, o uso das canetas emagrecedoras, isso vem contribuindo para o cansaço da mulher? Sim, com certeza. Esse acompanhamento do emagrecimento, ele precisa ser feito de forma muito responsável. É muito fácil simplesmente procurar na internet e procurar métodos mais simples de se emagrecer. Mas o problema dessas dietas muito restritivas é que a gente tira a maior parte do nosso combustível. Assim, a alimentação é o combustível. Se a gente quiser ter um processo de emagrecimento saudável e com energia, ele precisa ser acompanhado para que aí sim a gente não perca a qualidade do nosso corpo. Porque o que acontece é as pessoas estão emagrecendo e elas estão perdendo gordura, mas muita massa magra. Massa magra é o que também nos mantém vivo, que nos dá energia. Então, essas duas perdas juntas, elas acabam que quando dietas restritivas, quando você perde muita massa magra, é muito difícil reconquistar. Então, precisa ser feito com muita responsabilidade. Aí a alimentação ela acaba entrando nesse padrão. Nesse período, né? Você acredita que as redes sociais colocam um padrão perfeito de mulher hoje em dia e isso acaba influenciando no cansaço das mulheres? Com certeza, né? A gente fica vendo a vida das blogueiras, assim, que elas parecem trabalhar e aí tem a vida perfeita e correm e agora a vida fitness está muito em alta. Então, ela faz atividade física, acorda às 5 horas da manhã, cuida da criança, trabalha. Só que assim, a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. Então, assim, a gente só vê, a vida digital, ela é editada, você só vê o que a pessoa quer mostrar. Então, você não vê os perrengues que ela passa, você não vê se tem alguém fazendo essa comida para ela, se tem alguém cuidando das outras demandas, e aí a gente, mulher normal, quer comparar a nossa vida, que tem 1 milhão de demandas, com alguém que tem todo o suporte. Então, assim, isso também impacta muito na saúde mental, porque você vê outra pessoa com a vida perfeita e a sua com alguns contratempos, você fica assim, por que todo mundo consegue menos eu? E acaba que isso gera um estresse muito grande, que também
impacta no cansaço, porque você fica tentando dar conta de tudo, é impossível dar conta de tudo. Então, isso tem uma correlação direta, assim. Traz muita frustração, né? E mudando um pouco de assunto, você acredita que o sono traz uma influência importante no cansaço? Sem dúvida, assim, o sono, ele é a parte essencial. Durante o sono é onde a gente se recupera, onde os hormônios se organizam, onde o corpo faz toda a recuperação, onde a memória também trabalha, onde a gente atua na concentração. Então, assim, um sono, quando ele não é reparador, ele impacta totalmente nisso. Sem falar que a pessoa aí fica de fato cansada, sem a recuperação do corpo muscular mesmo e mental, de desligar, realmente é muito mais difícil para se sentir pleno sem uma boa noite de sono. E existe o risco, dentro da sua prática clínica, das mulheres, das pessoas normalizarem esse cansaço quando, na verdade, não é normal ou que indicam algum outro problema de saúde? Com certeza, às vezes, nesse dia a dia moderno, parece que estar exausta, estar cansada é como se fosse um prêmio, vira uma disputa de quem está mais cansado. O dia a dia, ultimamente, é puxado para todos, mas assim, não é para a gente normalizar, sentir mal o tempo todo. A gente precisa ter qualidade de vida. Para a gente ter uma vida plena e uma vida feliz, a gente precisa ter disposição para fazer as coisas que nos trazem com felicidade. Muitas vezes a gente fica tão engolido pelo dia a dia, pelo cansaço do dia a dia, que perde o ânimo de fazer as coisas que trazem prazer. Ver os amigos, participar de coisas que gosta, ter hobby. Assim, a gente precisa aprender, nem sempre é fácil, mas a gente precisa aprender a dosar a nossa vida profissional e as demandas necessárias do dia, mas também com prazer. Curtir o processo. Com certeza. E curtir também a questão de filhos. Você acredita que existe um padrão no cansaço daquela mulher que virou mãe? Padrão nunca existe, mas é comum. Assim, a gente não dá para tentar comparar uma mulher que tem filhos com uma mulher que acabou de ter filhos. E a gente também precisa entender que são fases. É claro, na fase do puerpério ali, que o bebê está pequenininho, ele vai exigir mais. E também é por isso que a mulher, teoricamente, deveria se afastar do trabalho para que ela possa se dedicar ao bebê, para o corpo dela também se recuperar desse processo de gestação, para que ela consiga minimamente ter uma vida funcional. Mas assim, é uma fase que exige mais do corpo, sim. Então, é relativamente normal estar um pouco mais cansado, mas a gente também precisa ter momentos de descanso e recarga. E por onde a mulher deve começar quando ela percebe que está constantemente cansada? O primeiro passo, eu acho que é se observar, entender se esse cansaço ele é pontual, se ele veio depois de alguma coisa ou se ele está sendo constante. Se ele está sendo constante, o primeiro passo é procurar ajuda, entender o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo com você. Assim, entender se isso é uma questão nutricional, se é uma questão psiquiátrica, ou se é uma questão orgânica, ou se realmente é uma questão de ajuste de vida, porque às vezes realmente não estamos dormindo as horas que deveríamos. Dormir 3 horas por noite às vezes não vai ser suficiente. Com certeza. E como que a família pode ajudar? A família ou, enfim, a rede de apoio pode ajudar nessa recuperação da mulher? São 2 grandes pontos. O primeiro é perceber que algo está errado, porque às vezes assim, a mulher está tão imersa nessas múltiplas demandas que ela tem que ela não percebe, ela se acostuma a ter esse cansaço crônico. Então, quem está do lado perceber que a pessoa não é mais a mesma, que ela não tem mais a vitalidade de sempre, que algo está errado. E também é divisão de tarefas, é não esperar necessariamente a mulher ter que pedir. Se você vê que alguma coisa tem que ser feita, por exemplo, as crianças têm que tomar banho. Você não precisa pedir para o seu marido, poxa, dá banho. Se você sabe que a rotina da criança é aquela, ajuda, entendeu? É a divisão de tarefas mesmo. Com certeza. Ajudar na questão das tarefas do dia a dia, né, e no cotidiano. No próximo bloco, a gente volta para falar sobre como recuperar a sua saúde e o seu ânimo de forma prática. Não sai daí.
Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cassemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. O Saúde e Algo Mais está de volta, hoje falando sobre um sintoma muito presente na vida das mulheres, que é o cansaço. Doutora Agatha, como que a gente pode minimizar o cansaço? Você acredita que mudanças simples na rotina fazem diferença? Com certeza. Regular o sono. A gente fala muito assim, tem muita medicação para dormir, mas a gente sempre fala da higiene do sono, da importância do sono. O que é? Evitar telas perto do momento de dormir, fazer uma rotina para dormir bem. Então, assim, todos os dias fazer uma rotina meio parecida. Então, assim, tomar banho, colocar um pijama, deixar a casa com uma luz menos intensa, dormir e acordar mais ou menos sempre do mesmo horário. Então, assim, o sono é essencial. Também ter uma alimentação saudável, evitar a cafeína depois das 3, 4 horas da tarde, porque isso impacta no sono também. Fazer atividade física. Por quê? Porque a atividade física, um corpo cansado, ele dorme melhor. Às vezes, as nossas atividades, elas são muito paradas. A atividade laboral, assim, fica muito tempo no computador, sentado. Então, ao final do dia, você está com a cabeça muito cansada, mas seu corpo quase não teve gasto nenhum de energia. E isso dificulta muito para dormir. Então, praticar atividade física, deixar esse corpo cansado, também facilita. E aí, tudo isso junto, ele melhora a disposição ao longo do dia. Então, você melhora a sua força física com atividade física, com alimentação saudável, você deixa o seu corpo nutrido para o dia a dia e com o sono você recupera tudo isso. Você disse sobre a atividade física e o real impacto que ela traz na vida da mulher. Existe, assim, algum período do dia que é mais indicado fazermos atividade física e outros menos indicados? A melhor atividade física que você faz, não interessa a hora, não interessa qual.
tá? Então, assim, o mais difícil é você fazer. Idealmente, não é bom se fazer durante o período da noite, ali muito próximo da hora de dormir, porque você fica mais agitado, o corpo fica mais acelerado e pode atrasar um pouco esse processo do hormônio do sono. Mas, quando é o único momento que você tem, é melhor do que exercício físico nenhum. E também você consegue organizar a sua rotina. Com o tempo, o seu corpo se acostuma com tudo, que é bom e que é ruim. Então, assim, até isso, apesar de não ser o ideal ser na fase noturna, ainda assim é ajustável. Estabelecer a rotina hoje em dia faz toda a diferença, Com né? certeza. Na sua prática, você acredita que saúde mental deve caminhar junto com a física? Com certeza, não tem como separar. A gente é um só, né? Nossa cabeça e nosso corpo, eles andam juntos. Então, assim, a saúde mental, ela afeta completamente. Uma pessoa, por exemplo, que ela tá num estado de estresse muito grande ou que ela tá num episódio depressivo, ela realmente tem menos energia física, ela não tem disposição para fazer as coisas. E aí, às vezes, o corpo dela está tudo bem, mas é totalmente mental. Quando que eu diferencio um cansaço normal de uma depressão? Com avaliação médica, a gente precisa avaliar assim. O cansaço normal, ele vai melhorar depois de um período de descanso. Mas, por exemplo, uma depressão, você costuma perder prazer em atividades que você gosta, em estar com a sua família. E mesmo nos momentos de descanso, você não tem essa recuperação. Então, isso é o principal. Você acredita que as mulheres ainda têm dificuldades em priorizar o autocuidado? Com certeza. Às vezes o autocuidado, ele é visto como egoísmo ou que precisa ser algo grandioso, como um dia de spa. Assim, e não, o autocuidado, ele pode ser inserido nas pequenas coisas, assim, como um banho com sabonete que você gosta, sabe? Assistir uma série que você gosta, um creminho gostoso, sair com as amigas para passar uma tarde, tomar um café. Então, assim, o autocuidado, ele tem que ser inserido nas pequenas coisas. E o autocuidado, ele é o primeiro passo para você cuidar bem do outro. Se você não estiver plena com você, se você não estiver bem disposta, como que você vai oferecer o seu melhor para sua família? Com certeza. E existe algum momento ideal em que a mulher deve buscar uma ajuda profissional? Idealmente, a gente deve ter alguém, né, algum médico, alguém cuidando da nossa saúde sempre, ali, fazer a avaliação. Mas quando você percebe que aquele sintoma, né, o cansaço, ele não melhora, ele tá atrapalhando muito a vida, assim, já impacta no casamento, porque tem a libido, fica mais irritada, tem mais discussões em casa, não consegue, perde paciência com os filhos e não consegue render tão bem no trabalho. Então, assim, você acaba afetando todas as suas áreas da sua vida, aí tá na hora já passou um pouquinho da hora de procurar ajuda. E se o sintoma do cansaço pudesse, assim, traduzir uma mensagem clara para essa mulher, qual mensagem seria? Cuide de você. Eu tô pedindo, o corpo ele sempre dá sinais, assim, ele avisa. Então, quando esse cansaço ele aparece de forma excessiva, é o corpo pedindo ajuda, ele tá falando que algo de errado não está certo. E é aí que a gente precisa atendê-lo. Com certeza. E para a gente encerrar, qual dica você daria para essa mulher que está constantemente cansada? Qual é o primeiro passo para ela mudar essa realidade? O primeiro passo é reconhecer. A partir do momento que a gente reconhece que algo está errado, a gente pode agir. Mas depois disso, é buscar um profissional que você confie para que possa te ajudar a entender da onde vem esse cansaço. Perceber também o que a gente pode mudar na rotina, o que a gente consegue atualizar para ver se isso tem melhora. Caso contrário, realmente precisa de uma análise mais profunda. Agatha, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, por trazer essa mensagem tão esclarecedora, que o cansaço não deve ser ignorado. Obrigada. Foi um prazer. E é isso, gente. O cansaço, ele não deve ser ignorado. Ele pode sim traduzir uma mensagem de que seu corpo e até a sua mente estão precisando de ajuda. Cuidar da saúde de forma integral, com certeza, é o primeiro passo. O Saúde Algo Mais fica por aqui e a gente se vê no próximo programa.